e hoje estamos iniciando mais um Cantinho na Ciência, quadro na qual entrevistamos e contamos um pouquinho sobre histórias de pessoas e assuntos que marcaram e revolucionaram a ciência. Bom, meu nome é Ana. E o meu nome é Cibele. E apresentaremos o podcast de hoje. É isso mesmo, Analice. E hoje nós vamos conversar com um físico ganhador do Prêmio Nobel que veio direto lá da Dinamarca. Estamos falando de Niels Bohr. É um prazer recebê-lo. Boa tarde. Então, Bohr, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história de vida. Então, começando, eu nasci em Copenhague no dia 7 de outubro de 1885. Meus pais, Christian Bohr, ele era professor de fisiologia na Universidade de Copenhague, e minha mãe, Ellen Adler. Meus pais, eles sempre me incentivavam muito nos estudos. Tanto é que em 1903 eu me ingressei na Universidade de Copenhague. Aí, lá eu fui orientado pelo professor Christian Christiansen, um físico profundamente brilhante e dedicado. Interessante. E em 1919 finalizei meu mestrado em física e em 1911 o meu doutorado. Nossa, é incrível, Bohr. A Academia de Copenhague lançou um prêmio sobre tensão superficial líquidos, né? E o senhor foi um ganhador. Interessante. Conte-nos um pouquinho como foi. Isso mesmo. Em 1905 foi lançada uma competição que consistia em a gente investigar um método de medição de tensão superficial de líquidos. E essa competição, ela consistia em a gente medir a frequência de oscilação do raio de jatos d'água. E não havia laboratórios de física adequados, então eu usei o laboratório do meu pai para poder realizar uma série de medidas usando jatos d'água. Mesmo usando o laboratório do meu pai, não havia equipamentos adequados, então acabou que eu tive que criar alguns instrumentos para poder realizar as medições. Daí, com muito esforço e dedicação, eu venci a competição. Nossa, incrível mesmo. Você realmente foi muito brilhante, né? Mas também teve seus estudos sobre a estrutura atômica. Como que foi isso? Então, ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar com importantes cientistas que também estavam estudando sobre a estrutura atômica. Daí, em 1911, eu fui para a Inglaterra, aí lá eu participei de diversas palestras e também realizei pesquisa usando raio catódico. E em 1912 eu fui para Manchester, aí lá eu fui trabalhar no laboratório do professor Rutherford, e ele estava estudando sobre estrutura atômica. Eu também realizei trabalho teórico sobre absorção de raios alfa. Eu passei a estudar a estrutura atômica, por causa que o professor Rutherford fez uma descoberta sobre o núcleo do átomo. Ao introduzir conceitos da teoria quântica, eu consegui elaborar e apresentar uma teoria da estrutura atômica que serviu para poder acrescentar o modelo do átomo proposto por Rutherford. Nossa, incrível saber que os seus estudos físicos contribuíram para a estrutura mesmo do átomo, né? E não só essa contribuição, né, mas você também teve o reconhecimento merecido quando você ganhou o Prêmio Nobel em 1922, né? Sim, nossa, é incrível saber que temos cientistas assim que contribuem o tempo todo para o nosso mundo. E foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada pela sua presença e estamos contentes com mais um cientista aqui no nosso podcast. O prazer foi todo meu de poder compartilhar a minha história com vocês. Gente, antes de encerrar, só para eu falar que hoje estamos de Cenário novo! É isso, muito obrigada por assistir esse vídeo.